partindo logo na direção das perguntas, tem algumas perguntas, dúvidas? Nós temos uma pergunta hoje da Caroline, da Revista Católica Jovem, como disse João Daniel. Né, Caroline? Qual é a pergunta? Então, bispo, por que nós, católicos, somos convidados a fazer abstinência toda sexta-feira do ano? É só uma recomendação ou se não fizer, comete pecado? O que ocorre? Temos que esclarecer um pouco essa tradição, né? Porque se vamos procurar o direito canônico, né, que é base para as nossas atitudes dentro do contexto do segmento da nossa fé, né? Nós temos, até trouxe aqui exatamente esse fragmento do direito canônico, é Cânon 1249, temos o texto seguinte: todos os fiéis, cada ano, a seu modo, estão obrigados, por lei divina, a fazer penitência. Mas, para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade e renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência de acordo com os cânones seguintes. Agora, cânon 1250, os dias de tempos penitenciais em que a Igreja, em toda a Igreja, são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Então, nós aqui entendemos, né, que a Igreja está dizendo para todos nós que precisamos cumprir esta prescrição, que é, na verdade, a antiga prescrição da tradição católica, cristã, que vem, inclusive, também do judaísmo. Uhum. Tudo isso, daqui a pouco vamos falar o porquê, né? Porque isso é tão importante, né? Mas essa é a prescrição. Aí alguém pode perguntar, então nós temos realmente necessidade de cumprir isso desta maneira, toda sexta-feira fazer exatamente a abstinência de carne, no caso. Abstinência, né? E tudo mais. Aí nós entendemos que no próprio cânon do direito canônico, no seguinte, tem uma descrição que cada episcopado, nesse caso o brasileiro também, tem o direito de ver essa questão e, eventualmente, administrar um pouco diferente, mas dentro do espírito de penitência, entendendo que essas obras têm sua importância. E, por determinação do episcopado brasileiro, nas sextas-feiras do ano, fica a abstinência comutada em outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade e exercícios de piedade. Ou seja, não temos essa obrigação da abstinência como única possibilidade. Mas tem que ter uma substituição, se for... A substituição que é proposta são outras formas de penitência, principalmente obras de caridade e exercícios de piedade. Sim, então temos que, respondendo a Carol, nós temos que fazer alguma coisa. E no caso do Brasil... Exatamente, porque estamos aqui morando no Brasil, temos essa possibilidade de fazer outras formas de penitência. Infelizmente, quando se mexe com uma prescrição que era nos tempos passados, até há pouco, era observada desta maneira, era mais fácil. Se sabia, chegava a sexta-feira, todo mundo fazia abstinência. Sim. Mas quando entra essa possibilidade, né, dada pelo episcopado, as pessoas logo pensam, então eu não preciso fazer aquela abstinência. E param de fazer a abstinência, esquecendo que a abstinência foi substituída como dada por uma outra. Se a pessoa quiser, porque ela pode continuar fazendo a abstinência de carne. Pode continuar a abstinência de carne, ou então outras formas de penitência, principalmente obras de caridade. E nós entendemos toda sexta-feira.
Uhum. Toda sexta-feira. Então, se eu, na sexta-feira, não quero fazer abstinência de carne, e eu então faço uma outra penitência. Qual? Aí eu tenho que agora procurar, se eu tenho maturidade suficiente, e eu posso já pensar que tipo de penitência eu posso fazer. Ou eu vou procurar, por exemplo, meu diretor espiritual. Ou então o padre com quem eu me confesso, o padre que eu conheço. Eu quero fazer uma coisa e eu preciso aqui exatamente um conselho. E ainda voltando a essa questão, por que isso é tão importante? Né? Porque aqui entendemos que essas práticas, elas acrescentam o valor à nossa vida. Elas são importantes. Por isso temos que fazer a nossa abstinência ou alguma penitência. E ainda mais, às vezes, não comer a carne não é o problema, por exemplo, para mim. Tem os dias onde eu não como porque não tenho vontade de comer. E para dizer, eu faço na sexta-feira grande abstinência, não vou comer carne, e eu vou comer bobô de camarão. Empanturra-se de outro alimento. Né? Aí eu vou dizer que é covardia, porque não tem nada a ver com o sentido penitencial desta prescrição. Inclusive, essa abstinência tem a ver com um dos mandamentos da igreja. Isso, exatamente. Temos o quarto mandamento da igreja que fala exatamente sobre a necessidade de lembrar dessas obras nossas, né, que são obras penitenciais. Se a igreja nos permite substituir, ok, que seja uma coisa. Pode ser o quê? Eu gosto muito WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook, juventude, né? Hoje. Eu vou fazer hoje penitência. Desde meia-noite dessa sexta-feira até meia-noite, né? Do sábado. Aí eu não vou olhar lá nenhuma vez para essa rede social. Mas aí essa é uma grande penitência nos dias de hoje. Mas exatamente, mas ela precisa nos desafiar. Onde nós vamos exatamente para o sentido dessas penitências. Porque elas trazem vários benefícios. Primeiro, por exemplo, treinam a nossa capacidade de dominar a nós mesmos. Autocontrole. Nós temos muitos problemas na nossa vida, não só espiritual, também espiritual, mas em outras áreas, só porque nós não temos domínio de nós mesmos. O ser humano parou de fazer aquilo que deveria fazer, porque agora quer fazer aquilo que tem vontade de fazer. E tantas vezes eu percebo, não aqui estou implicando com jovens, só porque Carol está aqui, jamais, né? Mas eu percebo que tantas vezes na conversa eu já chamava a atenção de algumas pessoas, né, para este detalhe, né? Eu não tenho vontade de fazer isso. Ou tive vontade de fazer aquilo, não era tão certo, mas me deu vontade de fazer. Aí eu perguntava à pessoa, então, tua vida é dominada pelas suas vontades ou pela tua razão que está te dizendo essa vontade e eu posso adquirir, abraçar porque ela vai ser boa para mim. E aquela outra, aí eu não vou abraçar porque ela é contra mim. Então é muito, muito importante. Você está entregue à paixão ou à razão? A razão. Né? E nós fomos construídos pelo próprio Deus para, nestes momentos, usar a nossa razão, que nos ajuda exatamente de fugir daquilo que pode nos prejudicar e que nós podemos simplesmente encontrar na nossa vida. Até dando bobo exemplo, até comida pode ser grande problema na nossa vida. Sim, claro. Comida, nós não precisamos da comida? Todo mundo precisa, não precisamos? Sim. Mas se eu vou olhar a comida e dizer, eu como quanto? Tanto quanto eu tenho a vontade. Daqui a pouco, nenhuma balança vai aguentar. Além das doenças que vão... Exatamente. Né? Não, o que eu fiz ser nada... consequência desse ato. Serem consequência. Eu só comia tanto quanto eu tive vontade.
Quando, na verdade, eu deveria comer quanto? Quanto que eu necessito. Que seria o mais racional. Ou o racional. O racional. E quanto que eu preciso? O prato, eu consigo avaliar se eu presto atenção, se eu pouco pesquiso. Hoje em dia é muito fácil, até a própria internet nos traz isso, né? Eu pesquiso, procuro exatamente para saber o que eu preciso colocar no meu prato, também para meu peso, para minha idade, tudo mais, para que seja aquele prato que eu preciso. E não tanto quanto que eu quero comer. Tanto o prato, comida, como exatamente doces e de outras coisas. E não é só questão de comida, de tantas outras coisas. Então, voltando, essas práticas humanamente nos ajudam também nisso. Espiritualmente, fazem que nós nos unimos com este sacrifício, com o próprio Cristo, que cumpriu um sacrifício da nossa salvação. E exatamente sexta-feira é dia quando lembramos do sacrifício do nosso Salvador. Então, como se fosse se unindo com Ele, oferecemos este sacrifício exatamente também pela nossa e dos outros salvação. Claro, uma mínima, pequena colaboração, mas nós estamos ofertando isso entendendo que ele não foi obrigado de abraçar a cruz. A gente pode falar então que isso também é uma obra de reparação? A penitência é uma obra de reparação? Exatamente. E é curioso que nas aparições marianas, né, Maria pede muito a penitência, que a gente faça isso, né, no nosso processo de salvação e para a salvação da humanidade. Participe através da penitência, né, João? Em especial nas aparições marianas, né, em Fátima, em La Salette, e até uma outra aparição que a gente poucas pessoas conhecem, de Nossa Senhora Akita, é uma aparição que aconteceu no Japão, né, inclusive reconhecida pela igreja, por então o cardeal Ratzinger, né? Ela apareceu para uma irmã, né, a irmã Agnes Sasagawa, né, lá no ano de 1973, e nessa aparição ela fala muitas coisas, né? Entre elas, fazer essa obra de reparação. Ela também deixa uma mensagem que ela vai falar assim: a única coisa que vai lhes restar é o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Ou seja, novamente repetindo o que ela falou em La Salette, o que ela falou em Fátima, todas são a mesma Nossa Senhora. É necessário que a gente entenda que todas as aparições é a mesma Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, que está nos falando o caminho a seguir, né? Conversão, fazer o terço e penitência. Então, isso também estaria exatamente incluído nesse chamado que Maria nos atenta a fazer. Ela é padroeira do Japão, né? Padroeira Nossa Senhora de Akita. Isso, mas aí lembrando Akita, ou então lembrando Fátima, o que a Nossa Senhora ainda falava? Por quê? Por que ela convidava tanto a essa penitência? Por qual motivo? Exatamente pelos pecados cometidos pelos homens, né? E das consequências desses pecados. Nós temos que entender que, claro, é uma simplificação, mas traz para nós uma visão melhor. Com cada pecado que nós cometemos, nós aumentamos a quantidade do mal existente na humanidade. Interessante. Cada nosso pecado traz. É como se fosse ter um balde aqui que está acolhendo e cada nosso pecado aumenta. Aumenta o mal no mundo. O mal no mundo, a existência. A mão não existe a não ser através da nossa ação. A não ser exatamente da ação do ser humano. Então nós temos que entender que, inclusive, aí de novo voltamos àquele coitado pecado original, né? Onde tudo começou, né? Voltamos em tantos momentos, falamos, né? Lá aconteceu o estrago que trouxe prejuízo para o ser humano, sim, e para toda a natureza, que foi perfeita, feita para nós. Quando nós perdemos a graça, também este prejuízo atingiu a toda a natureza. Por isso a natureza hoje é capaz de prejudicar o ser humano. Tsunamis, chuvas, tantas outras... A desordem, né? Corrompida essa também, desordem, né? Ela não vem por acaso. Ela não vem por acaso. Ela vem como consequência
dos nossos pecados. Por isso é tão importante que nós entendamos que a saída é aquela que Nossa Senhora está apontando. Conversão e a penitência, conversão para que nós paremos o que estamos fazendo errado, e penitência para como se fosse tirar então esse mal que veio para este mundo. Como nossa obra, nosso sacrifício, ele sai deste mundo, aí nós estamos assim purificando esta realidade. Claro, em colaboração com o sacrifício máximo de Cristo. Não são nossas obrinhas pequenas que vão conseguir fazer grandes diferenças. Devemos mas é o nosso dever, nossa porque parte, né? cabe a nós. Então que bom Deus nos abençoe também para as nossas obras da penitência, das obras da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.